Agradeço muito o convite da comissão organizadora do curso temático da Sociedade Paulista de Radiologia, em especial ao Dr. Ayrton Pastore. O meu tema é como classificar e relatar os nódulos miometriais. É desnecessário a gente falar, mas é sempre bom enfatizar a importância do diagnóstico dos miomas uterinos, que é uma doença extremamente prevalente. A maioria dos diagnósticos eles são feitos em exames de rotina em mulheres na perimenopausa. A incidência de miomas clinicamente significativos, ou seja, aqueles maiores de 4 centímetros, que são facilmente perceptíveis ao toque, ou os miomas submucosos, acontece em 1/4 até 50% das nossas mulheres. E 1/4 desses miomas requer tratamento. E o tratamento, na maioria das vezes, é o tratamento cirúrgico ou um tratamento invasivo. Daí a importância da gente caracterizar bem. A ultrassonografia é a ferramenta mais utilizada, mais disponível e que resolve a grande maioria dos problemas do diagnóstico dos miomas uterinos. Então, o ultrassom é um método de escolha. Lembrando que os miomas uterinos são tumores de células monoclonais com matriz de colágeno extracelular. Eles têm uma origem, os estudos de imunohistoquímica nos mostram isso, diferentes dos sarcomas. Parece que são duas patologias distintas. Com relação à história natural, não é possível prever o crescimento dos miomas, e isso independe da localização e do tipo. Não existe nenhum método que indique qual mioma que vai crescer mais ou menos do que o outro. E também o crescimento rápido na pré-menopausa não é indicativo de sarcoma. Os sintomas é o sangramento anormal e a infertilidade, que está relacionado com a localização submucosa, e sintomas menos frequentes, como dor e sintomas compressivos. Os miomas podem sofrer degeneração cística por necrose central dos miomas, adquirindo essas formas bizarras. Nem sempre o mioma que sofre degeneração cística dói, e nem todo mioma que dói tem degeneração cística. Com relação aos sintomas compressivos, aqueles miomas subserosos localizados na parede anterior que levam à dificuldade de expansão da bexiga com sintoma clínico de polaciúria, essa é a sintomatologia relacionada com o sintoma compressivo mais comum. As outras são bastante raras. Com relação à gravidez, o efeito é variável e imprevisível. A maioria dos miomas não se altera ou altera pouco durante a gravidez. Poucos deles vão dar sintomas clínicos. Quando ele tem sintomas clínicos, a paciente aponta o local do mioma, aonde está doendo. A gente chama isso de degeneração rubra. Não há nenhum sinal ecográfico, apenas os sinais clínicos indicativos disso. E quando esses miomas durante a gravidez sofrem degeneração cística, a maioria dói. Então, os sintomas relacionados com a gestação aumento da prematuridade, das placentas prévias, dos sangramentos aumentados pós-partos e uma maior incidência de cesariana. Então, nós localizamos os miomas, isso é muito mais fácil no primeiro trimestre na gravidez. No segundo e principalmente no terceiro trimestre, esses miomas eles podem ficar muito difíceis de serem localizados e analisados. Então, nós devemos proceder na mesma maneira da descrição dos outros nódulos. A localização, a relação dele com a placenta e principalmente aqueles nódulos localizados na parede anterior, na região ístmica, dada a dificuldade caso haja indicação de parto cesariano. Os miomas, então, eles são compostos de musculatura lisa e fibra. Normalmente são tumores circunscritos, ovalados ou arredondados, de limites bem definidos.
Se a proporção de fibra for maior, esse mioma vai ser mais ecogênico do que o miométrio normal. Se a proporção for a mesma, ele vai ser isoecogênico. Se tiver mais musculatura, esses miomas vão ser hipoecogênicos e vão ter essa atenuação sônica característica. A maioria dos miomas, cerca de 3/4 dos miomas, são hipoecogênicos com essa atenuação sônica posterior característica. Normalmente eles são heterogêneos, algumas vezes com uma heterogeneidade maior, às vezes simulando tumores mistos, quando ocorre uma degeneração cística maior, e muitas vezes eles têm calcificações, principalmente na perimenopausa. Com relação à Doppler velocimetria, avaliação Doppler fluxométrica desses miomas, nós vamos ver vamos estabelecer o score vascular desses miomas. Alguns miomas têm muito pouca vascularização, outros têm vascularização predominantemente periférica, outros periférica e central, e alguns miomas são muito vascularizados. Não existe nenhum indicativo de que miomas mais vascularizados ou menos vão crescer mais ou menos. E um mioma hipervascularizado numa paciente na perimenopausa, ele não é indicativo de sarcoma. O diagnóstico diferencial, como já foi citado, principalmente com as estruturas vasculares, os adenomiomas, outros tumores benignos, e aqui a gente vale ressaltar esse diagnóstico diferencial, e também diferenciar os tumores sólidos dos miomas pediculados e vice-versa. Também os tumores com degeneração cística, os miomas com degeneração cística dos tumores ovarianos. Então, a Doppler velocimetria nos ajuda sobremaneira nas caracterizações das alterações vasculares e no estabelecimento do diagnóstico diferencial dos miomas com os adenomiomas. Os lipomas, eles são tumores benignos com o mesmo comportamento clínico dos miomas usuais, mas eles têm como característica que eles são mais ecogênicos e bem mais heterogêneos. A gordura aparece muito branca e muito ecogênica, e a gente deve levantar a possibilidade diagnóstica de um lipoma quando estamos diante dessa situação. O aspecto do exame dinâmico é importante, nós não vamos confundir esse fibroma ovariano com um nódulo miomatoso pelo exame dinâmico, e também nós vamos confundir esse cistoadenoma mucinoso de um mioma com degeneração cística. O exame clínico é muito importante. Como nós vamos avaliar o mioma? As medidas devem ser feitas em 3 planos ortogonais: longitudinal e o anteroposterior e o transverso. Nós vamos definir a localização desse mioma. Naqueles que têm localização intramural, é importante a gente dizer a distância da menor medida do nódulo para a cavidade endometrial. E naqueles pacientes com miomas com projeção subserosa ou os miomas intramurais que vão ser submetidos à cirurgia, a menor espessura da capa miometrial. A classificação da FIGO é a classificação mais utilizada, é a mais simples, a mais reprodutível, embora ela nem sempre seja fácil. Muitas vezes, ultrassonografistas experientes têm dificuldades em caracterizar os leishmiomas segundo essa classificação. E pode haver também muita variabilidade interobservador. Essa classificação ela leva em consideração o componente submucoso desses miomas e também os componentes intramurais, se tem ou não projeções subserosas. Nós vamos ter também aqueles miomas híbridos que têm tanto componente intramural quanto subseroso ou submucoso e intramural e vice-versa. Vejam que na maioria das vezes os miomas eles não são isolados. Esse caso do nosso ambulatório, essa paciente tinha miomas de todas as categorias. O que a gente deve ter
muita atenção são naqueles miomas que têm componente submucoso, porque eles causam sangramento, que é a principal indicação de tratamento cirúrgico desses miomas. E também estão relacionados com infertilidade. Nós sabemos que tem relação com a infertilidade apenas aqueles miomas grau 0, grau 1 e grau 2. O mioma grau 0 é aquele que tem ele é todo submucoso, ele está totalmente localizado dentro da cavidade endometrial. O mioma tipo 1, categoria 1, ele é aquele mioma que ele tem uma projeção intramural de menos da metade do volume do mioma. E o mioma categoria 2 é aquele mioma que tem uma projeção intramural menor do que 50% do volume do mioma. É importante caracterizar porque esses miomas eles são tratáveis através de esteroscopia cirúrgica, um tratamento minimamente invasivo. Então, o que o esteroscopista quer saber? O que é que ele precisa saber? A medida da base do mioma, o tamanho do mioma, a topografia desse mioma e a espessura da capa miometrial, a menor espessura da capa miometrial para o bom planejamento cirúrgico. Nessas situações, a esterossonografia nos dá muito mais informações do que a ultrassonografia usual. Vejam a localização submucosa e o tapete miometrial, o tapete endometrial desse mioma submucoso. E às vezes ela define o diagnóstico, que pode ser difícil. O que parecia ser um pólipo pelas áreas císticas, a gente vê pela esterossonografia que é um mioma de base larga, com degeneração cística central. Vejam o tapete endometrial. Nós precisamos, então, definir o tamanho do mioma. A esterossonografia nos dá a localização exata, a melhor medida da espessura da capa miometrial. Quando essa capa miometrial ela for menor do que meio centímetro, o procedimento cirúrgico ele está contraindicado ou essa cirurgia deve ser feita em 2 etapas. Esse é um mioma maior do que 5 centímetros. Quando o tamanho dos miomas é maior do que 5 centímetros, também é uma contraindicação relativa para a esteroscopia, e esse paciente foi retirado através de esterectomia vaginal. Outra situação é quando nós não identificamos a cavidade endometrial. A não identificação da cavidade endometrial pelos miomas é uma situação frequente. Ele pode obscurecer. Então, nessas situações, a esterossonografia também é imbatível. Nós vamos ver que uma pequena quantidade de líquido na cavidade endometrial vai definir os miomas submucosos, os nódulos miometriais intramurais e a cavidade endometrial com muito mais definição. Também a esterossonografia vai nos indicar a contraindicação para o procedimento esteroscópico. Vejam, esse é um mioma categoria 3, totalmente intramural, inacessível à esteroscopia. Então, resumindo, o que é que o esteroscopista quer saber? Porque quando ele vai fazer a esteroscopia, ele vê apenas a ponta do iceberg. Ele precisa saber o grau de penetração desse nódulo para dentro do miométrio, ele precisa saber a espessura da capa miometrial, a menor espessura da capa miometrial. Quando ela tiver menos do que meio centímetro, esse procedimento está contraindicado, pelo menos em fazê-lo em uma etapa. Ele quer saber o tamanho do tumor. Quando o tumor é maior do que 5 centímetros, está contraindicado também. E quanto menor o tamanho, maior o grau de facilidade. E principalmente a base desse mioma. Vejam, aqui nós temos um mioma praticamente pediculado, aqui um mioma com uma base um pouco maior e aqui um mioma com uma base grande, em relação percentual à cavidade endometrial. E também a localização desse mioma.
Os miomas que estão localizados mais baixos, eles são de mais fácil acesso. E aqui ele vai caracterizar o grau de dificuldade e o planejamento pré-cirúrgico. Bom, aqui nós temos outras categorizações de mioma. Vejam esse nódulo, categoria 3, ele é totalmente intramural, ele tangencia a cavidade endometrial, mas não a desvia. Aqui o mioma categoria 4, ele é totalmente intramural, mas ele está um pouco distante da cavidade endometrial. Aqui nós temos um mioma categoria 5, ele é intramural, mas tem um componente subseroso, menos da metade do volume do mioma. Aqui o mioma categoria 6, ele tem um componente intramural, mas mais da metade dele tem projeção subserosa. E aqui o mioma categoria 7, que é o mioma pediculado. O mioma pediculado, o de principal diagnóstico diferencial é com os tumores sólidos de ovário. E aqui a localização do ovário é importante para a gente definir o diagnóstico. Nós temos aqueles miomas híbridos, aqui, por exemplo, um mioma categoria 2, 5, ele empurra o endométrio, mas também tem projeção subserosa. Aqui um mioma que preserva o endométrio, mas tem projeção subserosa, um exemplo de um mioma categoria 3, 5. E aqui a mesma paciente com várias categorias de mioma. A grande dificuldade da ultrassonografia é quando nós temos miomatoses com múltiplos miomas. Fica praticamente impossível nessa situação a gente definir o número exato e o tamanho exato de todos os miomas. O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular o volume uterino total com precisão, identificar 4 ou 5 nódulos, os maiores, e principalmente aqueles que têm projeção submucosa, que são aqueles miomas que irão causar o sintoma da hemorragia. Quando há necessidade, se houver necessidade de caracterizar todos os miomas, aí nessa situação nós temos indicação da ressonância magnética. Nós temos miomas de outras localizações, aqui um mioma localizado na região cervical, miomas mais raros, né? Aqui um mioma intraligamentar, vejam que esse mioma ele tinha projeção também para o reto peritônio, mas a característica era de um nódulo miomatoso, e a identificação dos ovários fecha a chave do diagnóstico. Vejam que o mioma ele desloca o ovário ou para cima ou para baixo, e às vezes fica difícil a gente identificar os ovários e estabelecer o diagnóstico. E aqui, por último, o mioma parasita. Vejam, ele tem a característica de mioma, mas ele está desconectado do útero, e a gente percebe isso no exame dinâmico. Vejam, a vascularização desse mioma, ela é através do epíplon. Ela não é medial, igual normalmente são os nódulos miomatosos. E aqui a identificação dos ovários permitiu que a gente levantasse essa impressão diagnóstica de um mioma parasita. Vejam aqui um mioma parido. Normalmente esse um nódulo miomatoso localizado mais da metade já na cavidade vaginal. E vejam, essas pacientes são altamente sintomáticas. O grau de contração uterina e a coluna de sangue passando ao largo do mioma, tentando expulsar esse mioma. Nessas situações, a imagem é bastante típica, o exame dinâmico ajuda e o exame especular define o diagnóstico. Os leiomyosarcomas, como já foi dito, são tumores extremamente agressivos em paciente menopausada e que estão associados a sangramento vaginal. E o sangramento vaginal faz com que a gente tenha que ter uma investigação mais apropriada. Quando não há sangramento vaginal, na maioria das vezes, dado a crescimento extremamente rápido, nós vamos ver nódulos muito grandes. Nesse caso, nessa paciente aqui, já tinha metástase hepática e hidronefrose,
que é uma situação extremamente rara nos nódulos miomatosos comuns. Vejam que a vascularização não é tanta, porque esses nódulos são muito vascularizados, são às vezes pouco vascularizados devido à necrose, relacionados com um crescimento muito rápido. Aqui nós estamos diante do STAMP, os tumores de musculatura lisa de potencial maligno incerto. Normalmente são miomas que têm células malignas, mas que não deve ser indicado o procedimento videolaparoscópico com morcelamento. Então, normalmente são tumores grandes, tumores volumosos, maiores do que 8 centímetros, com os contornos bocelados, com vascularização central e áreas císticas. Essa é a principal característica dos STAMPs. O que todo ultrassonografista não quer fazer de jeito nenhum é ser surpreendido em dar um diagnóstico de um mioma uterino e o anátomo patológico vir como um leiomiosarcoma. Vejam que o leiomiosarcoma inicial ele é idêntico ao nódulo miomatoso, não há nenhuma diferença. A diferença é que se essa paciente for diagnosticada como mioma, dali a poucos meses esse tumor já cresceu, já invadiu e isso pode trazer implicações. Falou que era mioma e mioma é benigno, não precisa de tratamento. Então a gente tem que desconfiar dos leiomiosarcomas quando nós temos miomas que crescem e que são hipervascularizados em uma paciente menopausada, para não ter essa surpresa. Então vamos aqui ao nosso laudo, né? O laudo, eu vou ver a posição do útero, colocar as medidas do útero, colocar o volume uterino, dizer se os contornos são regulares ou irregulares, o volume normal para paridade. Nós vamos descrever os nódulos, até 4 ou 5 nódulos eu descrevo um por um. Se tiver mais do que 4, 5 nódulos, eu vou fazer volume uterino, descrever os maiores e aqueles que têm localização submucosa. Então, nós vamos definir a localização do nódulo, se ele está na parede anterior, as medidas, a ecogenicidade, a textura ecográfica, vamos colocar a categoria FIGO e, em alguns casos, quando é solicitado, a gente faz o mapeamento colorido, que não tem muita importância na caracterização desses nódulos. É importante a gente ressaltar naqueles nódulos intramurais a menor distância do nódulo à cavidade endometrial. E também é importantíssimo a gente dizer se nós conseguimos identificar o endométrio em toda a sua extensão. Se não for, a gente precisa colocar isso no laudo. A avaliação endometrial não é suficiente pelo ultrassom. E se ele tem ou não desvio pelos nódulos. Aqui o grande macete que a gente dá é o seguinte: se a paciente já tem um ultrassom anterior, que ela tem um nódulo naquela localização, mesmo que ele tenha crescido e que o espaço desse ultrassom tenha mais do que 6 meses, eu estou autorizado a dizer que aquilo é um mioma uterino. Se a paciente não tem ultrassons anteriores ou eu estou fazendo o exame pela primeira vez, é uma paciente na perimenopausa e o nódulo é muito característico, mesmo assim eu não defino definitivamente, eu não coloco definitivamente o diagnóstico de mioma, que ele é um nódulo uterino e dentre as possibilidades de diagnóstico destacamos os miomas. Agora, se for um nódulo uterino atípico, um nódulo uterino bocelado, um nódulo uterino que está crescendo numa paciente menopausada, um nódulo que eu não consigo definir, eu vou sugerir o controle ecográfico posterior. Aqui é o resumo do nosso laudo completo. Eu vou passar para vocês alguns casos rapidamente para a gente avaliar e vocês me disserem o que vocês acham.
Aqui uma mulher de 50 anos, 3 partos normais, queixa de sintomas climatéricos e irregularidades menstruais. Ela tem uma massa no anexo esquerdo, medindo 7,9 por 5,0 centímetros. Qual que é a impressão diagnóstica que vocês colocariam aqui? Um leiomyosarcoma, um mioma, um lipoma ou um teratoma ovariano? Acertou quem deu o diagnóstico de um lipoma uterino. Vejam a característica do mioma macroscópica do lipoma, né? Um tumor mais um conteúdo de gordura, e na ultrassonografia ele normalmente fica um nódulo mais ecogênico e bem mais heterogêneo do que o mioma que a gente está acostumado a ver. A identificação do ovário indica o diagnóstico. Outro caso, uma mulher de 41 anos de idade, um parto normal com queixas de aumento do fluxo menstrual. Vejam essas imagens, ela tinha vários nódulos miomatosos, mas tinha um pouquinho de líquido livre na pelve. Um nódulo maior com uma atenuação sônica um pouco maior. Vejam o exame dinâmico, o que é que nos mostra. Diante disso, qual seria o diagnóstico mais provável? Um leiomyosarcoma, um mioma uterino pediculado, um fibroma ovariano ou um tumor de musculatura lisa de significado indeterminado. Acertou quem disse tratar-se de um fibroma ovariano. Fibroma ovariano são tumores sólidos, muito parecidos com os miomas uterinos, como eles são mais rígidos e mais fibrosos. Ele tem uma atenuação sônica posterior um pouco maior do que os miomas, mas o exame dinâmico é que vai nos mostrar isso. E se esse paciente tiver, além do líquido livre na pelve, um derrame pleural na maioria das vezes à direita, caracteriza-se a síndrome de Meigs. Obrigado a todos e à disposição. Aí está o meu e-mail para contatos.